Ok, eu não sei se vocês hoje querem fazer uma maratona, mas eu vou-vos convidar. Hoje vai ser um dia de maratona bíblica na vida de uma personagem da Bíblia que a mim me tem impressionado muito. Por isso eu peço a aqueles que têm Bíblias que as agarrem e que as abram. Aqueles que têm telemóvel que o metam a funcionar no sítio certo, que é a Bíblia. Agora, em Gênesis capítulo 25. Hoje vamos falar acerca... Eu tenho estado a pensar muito qual é o título que deveria dar a mensagem de hoje, mas eu achei que este ficaria, em parte, um lema desta própria mensagem, que é o Deus da nossa história. E a história que vamos contar hoje é acerca de um homem chamado Jacó. E por isso vamos passar na vida dele de uma forma rápida e tirar algumas lições. O tema deste ano, como vocês sabem, na nossa igreja é Reset, reiniciar para avançar. A história de Jacó é uma história de um grande reinício em várias alturas da sua vida, não é? E basicamente, na vida, muitas vezes, Deus usa crises na nossa vida também para produzir em nós mudanças e transformar. Quem gosta de crises? Eu acho que se eu vos perguntasse quantos de vocês têm passado por crises, se calhar a resposta seria diferente, né? Porque as coisas nós passamos. Mas é interessante que às vezes nós pensamos que a crise é os próprios problemas que estamos a dificuldade que estamos a passar, mas a maior crise que nós temos na nossa vida, a maior batalha que nós temos na nossa vida é com Deus. Até que ponto é que nós vamos conseguir entregar a nossa vida a Deus, ou até que ponto é que nós queremos controlar a nossa vida e vivê-la por nós próprios? Esta é a maior batalha, é a maior crise que tu e eu enfrentamos no dia a dia. É aquele ponto em que nós realmente dizemos confiar em Deus e o fazemos ou não. A história que hoje vamos contar é uma história fascinante. Imaginem uma família assim. Okay? Imaginem uma família na qual a esposa não consegue ter filhos. Numa sociedade em que ter filhos era quase obrigatório. Imaginem dois filhos que, enquanto crescem, percebem que um deles é mais amado pela mãe e outro pelo pai. Imaginem uma família na qual um dos filhos engana a família para ter a sua herança. Sabe onde é que isto está escrito? Na Bíblia. Esta é a história de Jacó. O que chamaríamos hoje uma família desestruturada, cheia de vícios e de pecados. Talvez alguns de nós nos identifiquemos com algumas das coisas que hoje vamos falar. Eu identifiquei-me com algumas. E quando esta família tem o seu filho, é interessante que diz lá a palavra, lá em Gênesis 25, 21. Gênesis 25, 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Imaginem esta família orar para que viesse uma criança. E sabem que idade tinha Isaac quando teve os seus filhos? Alguém sabe para cá? Um pouco mais. Tinha 60 anos. Imaginem, aos 60 anos serem pai, não é? Aos 60 anos de idade, Isaac torna-se pai de duas crianças. Eu imagino tornar pai de uma criança agora. Não é. Eu acho que não teria a mesma energia, não é? Eu fico tão feliz quando vejo os meus netos e digo assim, até amanhã, vou dormir. Porque é bênção de ser avô, não é? Porque, na verdade, há tempo para tudo na vida, não é? É interessante que esta história, no capítulo 25, 28, nos diz assim: amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. É muito interessante esta história, não é? Isaac era como os homens portugueses, gostava de comer. E Esaú sabia isto que o pai gostava. Então, Esaú alimentava aquilo. Então, havia partidarismo claro nesta família.
Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Dois filhos divididos pelo pai e pela mãe. E diz, entretanto, a palavra no capítulo 25, 33, que Esaú desprezou o direito de primogenitura, de ser o primeiro, e em troca de um cozinhado de lentilhas, e ele entrega ao seu irmão a bênção do primogênito. Este homem, numa cultura tão importante, numa cultura de então, os pais da nação de Israel, ele não achava tão importante aquela bênção que poderia receber, achava mais importante o cozinhado que poderia ter. Em Isaac, em Isaac vemos também a repetição dos pecados do seu pai Abraão. Depois, ao mentir sobre a verdadeira identidade de Rebeca, sua esposa, quando os filisteus perguntavam quem era aquela mulher que estava com ele, ele não diz que ela era sua esposa. No capítulo 27, encontramos Rebeca e Jacó enganar o seu marido e o seu pai, Isaac, para poderem trazer para Jacó a bênção do primogênito. E quando o pai abençoa aquele rapaz em troca, a Bíblia conta a história, basicamente o que acontece é que Isaac estava velho, não conseguia ver bem, e então a sua mãe, sabendo que o pai ia abençoar o seu filho, o filho que ela não gostava tanto quanto o outro, ela disse a Jacó: olha, Jacó, eu vou preparar um cozinhado e tu vais dar ao teu pai, e o teu pai te vai abençoar com a bênção do primogênito. A bênção do primeiro filho, que é uma bênção sempre especial. E então acontece que eles enganam Jacó, enganam Isaac, que já não estava a ver, estava cego. Então ele vai abençoar. E depois daquele episódio, não é, diz que Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção, o que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Quem gostava de ter uma família assim? Esta é a família que hoje estamos a conhecer. E a Bíblia conta, com todas as palavras, é interessante porque isto é uma das provas maiores da veracidade da Escritura, é que ela não conta histórias simplesmente de fantasia. Ela conta as coisas como elas são. E aqui vemos um núcleo de uma família marcada pela inveja, pelo partidarismo, pela mentira, pelo engano e pelo ódio. Alguns dirão: Deus me livre. Eu concordo convosco. E é interessante que isto nasce de uma família marcada pelo milagre. Foi o nascimento daquelas crianças que não eram para nascer. Porque a sua mãe era estéril. Mas milagrosamente eles todos nasceram. Os dois nasceram. O que significa que o milagre que Deus pode fazer na tua vida, na minha vida, por si só, não é tudo. Tem que ser alimentado com atitudes, com atos, com crescimento de intimidade com Deus. Bem, como eu disse, vai ser uma maratona e eu sei que as crianças ainda vão participar depois, por isso eu vou-me despachar, está bem? No meio desta miséria e pecado, é interessante que aqui começamos a ver algumas mudanças. Estamos aí no capítulo 28. É muito interessante. Depois daquele episódio no qual ele é abençoado no lugar do seu irmão, o seu irmão descobre que ele foi abençoado e por isso começa a odiar. Encontramos uma coisa muito interessante. Capítulo 28 diz: Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe disse uma coisa: não tomes mulher dentro dos cananeus, levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã da tua mãe. E o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e crescer em número, e te dê a bênção de Abraão. E eu acho bonito o versículo 7, que resume um pouco
e que diz, no versículo 7, Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe e foi para Padan. Jacó era um moço feito, era um homem. Mas vemos nele uma atitude interessante que eu acho que começa a mudar a sua história. Na altura, não pela bênção que ele tinha recebido, mas pela obediência que ele devia aos seus pais. Se for lembrar o livro de Efésios que diz, não é? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós nem sempre temos que fazer tudo o que os nossos pais nos dizem, mas uma coisa que sempre temos que fazer é honrá-los. E eu penso que isto é uma mensagem que tem que ser ouvida nos nossos dias também. Uma mensagem que nós devemos honra aos nossos pais. E não nos esqueçamos que eles são pais até que morram. Não é que nós somos adultos. Até que eles morram. E nós devemos honrá-los. Esta obediência é muito interessante porque eu acho que aqui Jacó começa a criar uma nova história. Por causa disso, ele vai e obedece aos seus pais e volta para a terra da sua mãe. Mas naquela terra, naquele caminho de volta para lá, no versículo 10, diz: E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, versículo 11, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça, rica almofada, né? E deitou-se ali para dormir. E então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. Os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E acima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado. Ele estava a fugir do seu irmão, pensem bem. E Deus lhe aparece e lhe faz uma promessa que aquela terra no qual ele estava deitado seria dele. Aquela visão. Versículo 15. Com a Bíblia aberta? Graças a Deus. Senão, abra a Bíblia. Eu estou contigo e te guardarei para onde quer que fores, e farei voltar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Não te deixarei. E quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente Deus estava neste lugar. Eu não sabia. Cheio de temor, disse: Como este lugar é terrível. Neste lugar não é senão a casa de Deus, a porta do céu. E chamou aquele lugar Betel. Chamou aquele lugar Betel. E Jacó também fez um voto, versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de modo que eu volte em paz, e o Senhor for o meu Deus, então esta pedra coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente darei dízimo de tudo que Deus. Então, significativo, não é? Este compromisso dele de criar aquela coluna que ele estava a levantar, aquela pedra, era um altar para Deus, um altar de adoração a Deus. Ele disse: se tu fores comigo, eu quando voltar, eu vou te edificar uma casa aqui, para ti, para a tua honra, para a tua honra. Eu acho muito significante isto. Porquê? Porque começamos a ver em Jacó uma mudança. E depois tem um período em que eu chamaria o deserto de Jacó, o exílio de Jacó. Ele sai e vai para aquele lugar que ele não conhecia. E é muito interessante porque quando ele chega lá, de uma forma muito milagrosa, Deus arranja a esposa para ele. E enquanto Jacó, o capítulo 29 fala acerca de como é que isto acontece. Ele chega a um poço, lá em Arã, e dá-se conta que havia umas jovens a tirar água, e havia uns outros pastores que queriam se meter à frente delas. Ele dá o corpo ao manifesto e diz assim: não, agora é a vez delas, elas é que vão tirar. Ele tira água para elas chegam mais cedo a casa, e o pai acha estranho e pergunta: mas porquê é que vocês chegaram tão cedo hoje? O que é que se passou? E ele diz: bem, havia lá um rapaz que nos fez isto, então traz esse rapaz. E trazem. E por coincidência, ou por divinocidência, era o tio dele, Labão, que disse: tu és filho da minha irmã, então fica comigo. E o abraça e o recebe na sua casa.
E ele se apaixona por uma miúda chamada Raquel. Não é? Só que, entretanto, ele tinha uma irmã. E ela tinha uma irmã, obrigado. Ela tinha uma irmã, quero passar à frente. Ela tinha uma irmã chamada Lia. E acontece que Labão chega à noite, não havia luz, não havia telemóvel, não havia. E ele vai, deita-se e afinal descobre que no dia seguinte era outra. E Labão diz, é assim o costume desta terra, por se trabalhar 7 anos por esta, vai trabalhar mais 7 anos por outra. E ele trabalhou 14 anos por aquela mulher que ele gostava. Curioso que Jacó significa enganador. O que é que ele foi? Enganado. O circuito do pecado e a herança do pecado se perpetua em gerações. E vamos ver a repetição da mentira, a repetição do engano. E nessa altura, claro que este homem fica num deserto. Fica num tempo em que começa a desesperar. E às vezes os desertos vêm à nossa vida por as nossas próprias escolhas, por resultado das escolhas de outros, que às vezes trazem para a nossa família. E como é que nós respondemos a estes desertos? Como é que nós respondemos a eles? Às vezes, no deserto é o lugar onde tu e eu podemos encontrar Deus e descobrir o propósito que Ele tem para nós. E tal como aconteceu com muitos homens da Bíblia, nos tempos difíceis, nas crises da vida, são oportunidades de Deus para nós encontrarmos soluções para mudar a nossa história. Encontramos uma repetição disto em muitas histórias. Encontramos isto em Elias, Moisés, Jonas, Esther, Noemi, Ruth e muitos outros. Às vezes é nos grandes desertos que vamos passando, nos tempos difíceis da vida, que nós vamos descobrir os melhores tempos de Deus para nós. Isto parece um pouco estranho, mas se não, pensem um pouco na vossa história também. Eu estava a pensar um pouco na minha própria história pessoal. O capítulo 29 fala acerca disso. Se vocês virem os títulos, diz assim: Jacó encontra-se com Raquel, mas afinal vai casar com outro. Labão engana Jacó, dando outra filha, não é? Jacó casa-se com Raquel. E depois vemos que Deus começa a abençoar este homem e trazer prosperidade à sua vida. E Labão percebe que tinha ali um genro que era uma mais-valia. Porque Deus o ia abençoando muito. E então o que acontece? Jacó começa a pensar: é a altura de acabar a imigração. Vou deixar de ser imigrante. Vou voltar para casa. Basicamente foi isso que ele pensou. E ele pensava voltar para casa. O seu sogro disse assim: não, tu vais-te embora, mas não vais levar os meus netos e as minhas filhas. Não, nem pensar. E começam ali a conversar entre si. Então diz: o que é que eu te posso pagar mais? Então começam a estabelecer um pagamento pelo trabalho dele. E diz o capítulo 31, versículo 7, é muito interessante, diz o capítulo: o vosso pai me tem enganado e mudou o meu salário? Alguém consegue ler quantas vezes aqui? 10 vezes. Não era aumentou o salário. E ele mudava o salário. E em que consistia mudar o salário? Em que ele dizia assim: ok, vamos fazer assim. As crias que nascerem dos animais que tiveram listas são minhas, dizia Jacó. E então ele aceitava. Então Deus começava a abençoar, e depois daquilo, então como Labão via que havia mais crias listadas do que outras, mudava as coisas. Então andava sempre ali, sempre ali. Alternativa para o manter lá.
Mas no capítulo 30, 43, alguém pode ler. E o homem enriqueceu muito e veio possuir grandes rebanhos, servos e servos, camelos e jumentos. Este homem era Jacó. Não fala de casas nem de carros aqui, não é? Porque não era a forma de avaliar a riqueza. Mas era jumentos e camelos e servos e servas. É interessante a bênção que este homem estava a ter. Ele estava realmente a ser abençoado. De uma forma muito, muito significativa. E no meio disto tudo, eu penso voltar para casa. Voltar para casa porquê? 20 anos depois, veja, estamos a falar de 20 anos depois. Diz para a pessoa ao teu lado, 20 anos depois. Nós estamos a ler isto aqui em 10 minutos, ou em menos de 20 minutos depois. Mas 20 anos depois, o que são 20 anos? Quem tem mais de 40 sabe o que são 20 anos. Quem tem 20 não sabe. Quem tem 60 sabe ainda melhor. Mas 20 anos depois, a história não começa a mudar. E lá no capítulo 30 diz assim: disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto 20 anos antes. Levanta-te agora, sai da terra e torna-te à terra da tua parentela. Ok. Entretanto, deixem aquele terceiro versículo estar ali um bocadinho fora do lugar, porque nesta altura em que ele decide voltar, e ele começa a voltar. Há histórias que eu vou passar à frente, porque também depois a sua esposa engana o pai dela. Há aqui uma série de enganos e de mentiras pela história. Isto é uma repetição contínua. É incrível, não é? Como os pecados são repetidos de gerações diferentes. Mas, mais à frente, Jacó começa a pensar: bem, mas eu sei de lá porquê? Porquê que ele saiu de lá? O irmão dele queria matá-lo. E ele, quando começa a voltar e vê as suas mulheres, os seus filhos, começa a pensar: o que é que vai acontecer agora? E diz a palavra: ele temeu muito e se angustiou. Ele ficou realmente, sabia quem era o seu irmão, sabia o que ele tinha provocado no seu irmão. Ele ficou muito angustiado e começou a dividir. Mandou à frente os animais, para o seu irmão ver, mandou à frente os servos e servas, os outros que ele não gostava tanto, e os que gostava mais vinham atrás. Ou seja, ele procurou aplacar e antever a ira do seu irmão. Mas neste entretanto, não é? Ele tem um outro encontro com Deus. E Jacó ficou para lá sozinho. E um desconhecido pôs-se a lutar com ele até de madrugada, ao ver que não conseguia levar a melhor sobre Jacó. Então o desconhecido feriu na coxa. E Jacó teve de continuar a lutar com a coxa deslocada. E já de manhã o homem disse a Jacó: deixa-me ir, que já é de manhã. E Jacó respondeu: não te deixes ir embora sem primeiro me abençoes. E o outro respondeu: como te chamas? Jacó. Significa enganador. E respondeu: chamo-me Jacó. E o homem continuou: desde agora em diante teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste contra Deus e contra os homens e saíste vencedor. E Jacó perguntou-lhe: e tu, por favor, como é que te chamas? E ele respondeu: o que te interessa? Que interesse tens em saber qual é o meu nome? E o abençoou. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele precisava desse encontro com Deus, porque este anjo era o anjo de Deus. Ele precisava de encontrar. Ele precisava de ter esta bênção, que não era a bênção do primogênito, mas era aquela bênção que ele precisava na sua vida. A bênção do seu pai, afinal, não chegou para aquele momento. Ele precisava de uma bênção maior, que era a bênção que aquele anjo de Deus tinha para ele. E por isso ele disse: não vou deixar. E houve aquela luta para ele poder ser abençoado. Bem, e depois deste episódio, o que encontramos? Encontramos que
diz o capítulo 33, versículo 3 e versículo 4, e ele mesmo passou adiante deles, porque o que acontece é que eles, entretanto, no dia seguinte, depois deste episódio, ele sai daquela batalha, e ele vai e vê os seus servos à sua frente, ele passa à frente de todos, e diz a palavra de Deus assim, e ele mesmo passou diante deles e se inclinou por 7 vezes em terra, até que chegou ao seu irmão. Imaginem aquele rapaz que tinha tido a bênção do primogênito, aquele rapaz orgulhoso que enganou o seu irmão, aqui se humilha diante dele. Porquê? Porque também Deus o tinha humilhado. Deus estragou um nervo da sua junta para o fazer manquejar. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não na nossa força. E para Jacó poder ser abençoado, tinha de querer a bênção. E tinha de precisar da bênção. E às vezes nós estamos tão cheios de tudo, mas tão vazios da bênção de Deus. Bem, acontece que o episódio que se passa aqui é o abraço de 2 irmãos. E o irmão o vê, o abraça e o cobra de beijos. Eu acho que Esaú, quando viu seu irmão a manquejar a ter com ele, a prostrar-se diante dele por 7 vezes, vê em Jacó um espírito diferente, porque o seu nome tinha mudado, o seu caráter tinha mudado. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, aquele que luta e que vê a Deus. E é uma história fascinante. E eu cortei alguns pormenores, perdoem-me, não é? E aqueles que podem, talvez, alguns possam ter visto algumas pequenas coisinhas que eu passei. No capítulo 33 é muito interessante este episódio, não é? Esaú correu ao seu encontro, abraçou, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E eles choraram. Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são estes contigo? E Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. E Jacó levanta um altar a Deus para o adorar. E habita em Betel, o lugar que ele tinha tido aquela primeira visão. Quais as lições que eu acho que eu tirei para mim próprio? Eu espero que possa ressoar no coração de alguém nesta manhã. Primeira lição. Não é isto? Então, ajuda-me em cima, por favor. A primeira lição que eu tirei aqui foi... Eu tenho aqui 4 palavras que eu quero ver convosco. Para sumariar a história que nós vamos aqui. A herança. A primeira grande lição é que todos nós temos uma herança familiar e não podemos negá-la. Todos nós temos uma herança que recebemos dos nossos pais, boa ou má. A herança que ele tinha não era grande coisa, era mentira, era engano, era uma família dividida por amores. E a nossa história de vida hoje é muito influenciada pela história que nós recebemos do passado. E o primeiro passo que tu e eu temos que ter é sermos honestos em encarar a nossa história. Encarar a nossa história com coragem, com uma atitude honesta e sincera. Não somos responsáveis pelos pecados dos nossos pais, nem pelos erros do passado, mas a menos que nós o possamos encarar e resolver isso na nossa vida hoje, nós vamos continuar a perpetuar essa história. Isto é algo fundamental quando nós queremos ser curados. Precisamos de encarar as coisas que nós herdamos e com sinceridade dizer: eu sou um homem assim porque o meu pai, a minha mãe, quem quer que seja, também era assim e eu estou a repetir as mesmas histórias. E quando nós temos coragem para encarar, o princípio da mudança acontece. Nós temos o Ministério de Celebrar a Restauração aqui na nossa igreja e o primeiro passo é o passo de reconhecimento, de sermos honestos connosco próprios. E na nossa vida com Deus nós precisamos de fazer isso também.
A segunda grande lição que eu acho que eu vejo aqui é o deserto e a crise. O deserto, o exílio, é o lugar onde seremos levados, muitas vezes resultado das nossas escolhas ou das escolhas dos outros. Mas enquanto a vida não terminar, a tua história não terminou. E não sabes se o melhor da tua vida, o teu relacionamento, está por vir ainda. Por isso eu quero te encorajar a isso. Para mim, Jacó traz muita esperança. A história dele, que acontece aos 80 anos, que ele começa a reescrevê-la. 80 anos, gente. Gente nova, não é? Novíssimo. Mas o lugar, muitas vezes o deserto, ou o exílio, ou a crise na tua vida, é o lugar onde Deus vai tratar contigo. A terceira grande lição é o encontro. Todos nós necessitamos de um encontro com Deus. Necessitamos ter um encontro com Deus e deixar que esse encontro mude o nosso coração, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver as pessoas. Jacó em Peniel teve um encontro mais significativo da sua vida. Um mensageiro de Deus que luta com ele até o amanhecer. Peniel, digo aqui, foi uma experiência de quebrantamento e transformação. Deus precisava tirar de Jacó qualquer resquício de orgulho, cobiça e egoísmo, para que pudesse enfrentar o seu irmão. Um encontro com Deus sempre te leva a um encontro com o teu próximo, com o teu irmão. Nunca fica só com Deus. Mas se tu não encontrares Deus, talvez não vais conseguir encontrar o teu irmão. Porquê? Porque se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso e ele não está a verdade. Quarta lição, um novo nome. Uma nova história, um novo caráter. Jacó teve o seu nome mudado em Peniel, por ele ter lutado com Deus. Não apenas um nome, mas um caráter distinto. Jacó só seria verdadeiramente próspero se se reconciliasse com o seu irmão. Não pode haver plenitude a menos que haja reconciliação. E em Cristo, tu e eu temos um novo nome, certo? Em Cristo, tu não és mais rejeitado, tu és amado por Deus. Tu não és mais um fracasso, tu és um vencedor em Cristo Jesus. Tu não és mais condenado, tu és justificado por Deus. Em Cristo, tu és filho de Deus, embaixador, escolhido, precioso, seguro, amado, limpo, apresentável, protegido, bem-vindo, herdeiro e muitas mais coisas que eu não digo agora. Mas esse é o teu nome e é o meu nome. Mas tudo acontece porque um dia nós percebemos que somos Jacó e que temos uma história que não podemos simplesmente fazer de conta que não existe. Temos que enfrentá-la com dor, temos que enfrentar a dor antes de enfrentar a cura. Ok? Não se esqueçam isto. Primeiro temos que enfrentar a dor, para depois enfrentar a cura. E muitas vezes nós, o que nós queremos é pôr um penso rápido por cima e fingir que está tudo bem. Temos o riso do domingo e dizer que temos um novo nome. Quando eu acho que não o viveremos enquanto com o coração e com peso não enfrentarmos o nosso velho mundo, a nossa velha história. Por isso hoje é um dia, eu acredito que é um dia de recomeço. E é um dia que tu não sabes se o que Deus pôs à tua frente vai ser muito melhor do que aquilo que tu viveste até hoje. Eu quero acreditar nisso, que se aos 80 anos aquele homem experimentou o melhor de Deus para a vida dele, aquele final que ele teve, então eu quero acreditar também que Deus tem algo para mim, na minha história de vida, mas passará por, às vezes, fazermos estas fases todas, enfrentarmos o deserto da vida, enfrentarmos o confronto, enfrentarmos a nossa história, para enfrentarmos o que Deus tem para nós.
como eu gostaria de falar mais, mas não vou falar porque tenho as crianças lá fora também. Senhor, eu oro, Pai, por teu povo nesta manhã. Alguns de nós lutamos com imagens do nosso crescimento, da nossa história, com sentimentos de rejeição ou de não sermos amados. Alguns de nós lutamos com muitas coisas que herdamos, outras que nós fizemos, outras que nós colaboramos. Mas, Senhor, obrigado, porque em Jacó nós percebemos que Tu és um Deus que está a escrever a nossa história. És um Deus que não trabalha com pessoas perfeitas. És um Deus que trabalha com gente que tem dores na alma e às vezes que sofre muita coisa, resultado de más escolhas dos nossos pais. Mas seja como for, Senhor, obrigado, porque em Cristo Jesus somos nova criatura. Obrigado porque escreveste um novo nome e tens uma nova história para todos nós. Em nome de Jesus.